Rússia volta a apontar baterias para o sul da Ucrânia. Bombardeamentos em Kherson terão feito pelo menos 3 mortos. Situação difícil em Bakhmut. Civis tentam sobreviver no caos da guerra. Exército ucraniano tem falta de artilharia para travar avanço russo. Papa Francisco pede aos governos palestiniano e israelita e à comunidade internacional para travarem a espiral de morte que se vive na região. Mais um ataque russo em Kherson, captado desta vez em direto pela Câmara dos Repórteres da agência France Press. As autoridades ucranianas dizem que entre os alvos do bombardeamento deste domingo à cidade, na foz do rio Dnipro, estavam um hospital e uma escola. O ataque terá feito pelo menos 3 mortos, um número que foi avançado pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky classifica mais esta ofensiva como cruel. O exército russo tem estado a bombardear Kherson cruelmente todo o dia. Edifícios residenciais, várias instalações sociais e de transporte, incluindo um hospital, correios e uma estação de autocarros foram danificados. 2 mulheres enfermeiras foram feridas no hospital. Há relatos de 6 feridos e 3 mortos. Na lista de alvos do Ministério Russo da Defesa em Kherson não há estruturas civis. Moscou diz que os bombardeamentos deste domingo destruíram sistemas de radar fabricados pelos Estados Unidos e um depósito de munições de artilharia. A frente da guerra no sul do país, uma região recuperada pelos ucranianos em novembro, tem estado menos agitada do que o leste. No entanto, os bombardeamentos de ambos os lados nunca pararam e os combates recomeçaram também junto à central nuclear de Zaporizhia. Os combates intensos na área de Bakhmut custaram a vida a milhares de soldados ucranianos e russos nos últimos meses. Grande parte da cidade já foi completamente destruída. O abastecimento de água e eletricidade foi afetado e os poucos residentes restantes estão à procura da humanidade no meio do caos da guerra. Tatiana, que tenta ajudar todos aqueles que não têm dinheiro para cozinhar ou que não têm em casa e que não podem sair da cidade, diz que hoje se sente inspirada e decidiu fazer um guisado com carne enlatada e legumes e uma sopa de alho francês. E está a tentar, diz, o que é uma estreia, assar abóbora. Bakhmut foi alvo de um novo ataque quando a Rússia procurou este sábado cortar as rotas de abastecimento da Ucrânia à cidade. Ouviam-se os tiros vindos do lado leste do rio enquanto as tropas russas avançavam. Os ucranianos dizem que estão em desvantagem em efetivos e armamento e que as forças russas estão a obter ganhos. O risco de a cidade ser cercada está a aumentar, com o exército ucraniano a enfrentar uma enorme carência de artilharia. A segunda volta das presidenciais checas registrou uma afluência às urnas recorde. O vencedor, o antigo general Petr Pavel, recebeu quase 1 milhão de votos a mais do que o adversário, o antigo primeiro-ministro Andrej Babiš. A maior diferença foi registada na capital, Praga, onde Pavel conseguiu 76% dos votos, em comparação com 58% a nível nacional. Estou muito orgulhoso de ser checo agora que o Sr. Pavel vai ser Presidente da República. É um momento muito especial para mim. Penso que venceu o melhor candidato e que Petr Pavel pode realmente representar a Chequia. Andrej Babiš ganhou principalmente nos distritos fronteiriços, especialmente no Noroeste e Nordeste. Ganhou também em Znaimo, perto da Áustria, por uma pequena margem. O partido de Babiš ganhou as eleições em Znaimo. Se olharmos para os resultados das eleições, vemos que ele ganhou em pequenas cidades e aldeias. E Znaimo é uma cidade pequena. Andrej have won in smaller cities and villages, and Znaimo is kind of small city. Andrej Babiš tem uma relação próxima com o primeiro-ministro húngaro e existem semelhanças entre as suas políticas. Tal como Viktor Orbán no ano passado, durante a campanha, Andrej Babiš acusou o adversário de ser pró-guerra, mas não foi suficiente para ganhar. A grande questão agora é saber se Babiš ainda tem futuro na política checa. Magyar Ádám, Euronews, Znojmo, Csehország.
A resposta de Benjamin Netanyahu aos recentes ataques contra judeus em Jerusalém era esperada e chegou este domingo. O Comitê de Segurança, liderado pelo Primeiro-Ministro, anunciou novas medidas e contra a violência promete agora facilitar o uso de armas aos israelitas. A casa do homem que levou a cabo o ataque de sexta-feira já foi selada e será demolida. Os colonatos na Cisjordânia vão também ser alvo de reforço. Já os direitos de residência dos familiares de palestinianos que realizem ataques passam a ser revogados. As medidas, diz Netanyahu, visam uma redução da violência e foram precipitadas pelos ataques ocorridos este fim de semana. Na sexta-feira, um palestiniano matou 7 pessoas e feriu outras 10 à saída de uma sinagoga. No sábado, foi a vez de um adolescente abrir fogo e ferir 2 pessoas. A escalada de violência representa agora um desafio acrescido a Antony Blinken. O secretário de Estado norte-americano vai estar esta semana numa visita oficial a Jerusalém e Ramallah, numa tentativa de aliviar o conflito israelo-palestiniano. O Papa pediu este domingo para ser acompanhado com orações durante as visitas ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo. Mas antes de falar sobre as viagens da próxima semana, Francisco lembrou o conflito israelo-palestiniano e apelou aos dois lados do conflito e à comunidade internacional para travarem uma espiral de morte. Com grande dor tomo conhecimento das notícias que chegam da Terra Santa, em particular da morte de 10 palestinianos, incluindo uma mulher, mortos durante ações militares israelitas antiterrorismo na Palestina, e também do que aconteceu perto de Jerusalém na sexta-feira à noite, quando 7 judeus israelitas foram mortos por um palestiniano e 3 ficaram feridos quando saíam da sinagoga. A espiral de morte que aumenta de dia para dia nada mais faz do que fechar os poucos vislumbres de confiança que existem entre os dois povos. Desde o início do ano, dezenas de palestinianos foram mortos em tiroteios com o exército israelita. Apelo aos dois governos e à comunidade internacional para que encontrem imediatamente outros caminhos que incluam o diálogo e a busca sincera da paz. Que comprendano il dialogo e la ricerca sincera della pace. Novak Djokovic venceu o seu 10º Open da Austrália. O tenista sérvio iguala assim o recorde de Rafael Nadal de 22 títulos do Grand Slam e volta a ser o número 1 mundial. Djokovic derrotou Stefanos Tsitsipas na final de Melbourne pelos parciais de 6-3, 7-6 e 7-6. Novak Djokovic soma já 93 títulos na carreira e 373 semanas no topo do ranking mundial.